Bom, boa tarde. Vamos começar mais uma aula do curso de Cálculo Fundamental 2. Será a 12ª aula, que essa semana a gente vai fazer o capítulo 6 da apostila. E aí, lembrando que na outra semana não tem aula, né? E na semana seguinte será o capítulo 7. Deixa eu ver como é que tá bem aqui mesmo. Semana não vai ter. Isso. Aí nessa semana aqui, de 9 a 13 é o capítulo 7. Aí de 17 para entregar a atividade. Tá certo. Então é isso mesmo. Bom, esse capítulo aqui é mais a cálculo, viu? Eu também não acho que ele é tão difícil, mas... e também eu dei uma resumida no que tem nos livros, porque não ia dar tempo. Aliás, tudo eu resumi aqui, porque senão não ia dar tempo de falar quase nada. Então eu dei uma resumida em tudo, peguei o que eu achava principal. E aí eu fiz esse capítulo 6, que é substituição trigonométrica, mas nós já vimos algumas, né, substituições, principalmente no capítulo 1, aquele bem facinho, que vocês usavam aquela fórmula que transformava produto em soma, já é uma substituição trigonométrica, mas eu separei essas aqui que os livros destacam muito, são bem comuns. Ok, né? Basicamente vai ser cálculo, né? Não tem muito o que fazer. E aí eu separei em 3 casos, né? Aliás, são 4. São 4 tipos aqui. Integrais da forma. Então, o primeiro tipo, que nós já vimos alguns, mas eu vou só formalizar aqui. Vou colocar assim, caso 1, né? São integrais assim, seno de m vezes cosseno de n, mais seno elevado a alguma coisa, vezes cosseno elevado a outra coisa. Ok? E aí, nesse tipo de integral, a gente tem que olhar 3 situações. A potência do seno é ímpar, é isso? Exato. É ímpar. A potência do cosseno é ímpar. Ímpar. E o terceiro caso é quando os dois são pares, né? Ambos. No caso aqui é ímpar, quer dizer que é um número ímpar, né? N é ímpar, é a mesma coisa, um número ímpar. E nesses 3 casos aqui, tem formas diferentes de resolver. E aí, eu acho que a melhor maneira é fazendo exemplos, mas na apostila eu expliquei direitinho qual é a estratégia geral, né? Mas eu vou explicar fazendo exemplos que fica mais dinâmico. Vou explicar o caso geral, depois o caso particular. Então, eu vou pegar o primeiro caso, onde a potência do M, aliás, a potência do seno é ímpar. Um exemplo bem simples, viu? Não tem nada. Seno, por exemplo, seno ao cubo de x, cosseno ao quadrado de x. E aí, toda vez que a potência do seno for ímpar, essa estratégia aqui que eu vou usar, vocês sempre vão usar, que é primeiro separar esse seno de tal forma que fique sempre sobre um seno, sempre sobre um elemento seno. Como, né? Primeiro, eu observo que seno ao cubo é seno ao quadrado vezes seno de x. Então, se é ímpar, sempre vai sobrar o número seno, a função seno, com o expoente 1. Esse é o segredo. Você separa para que fique 1. Se aqui, por exemplo, fosse 5, aí nesse ficaria 4 e aqui ficaria 1. É sempre assim. Separar para que fique
algum deles com a potência 1. Aí, agora eu vou usar a fórmula, lembrando que, eu acho que vocês lembram, né, do limite não. A identidade fundamental trigonométrica pode ser dita dessa forma: seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o seno que restou, vou usar a fórmula, que eu posso usar porque fica um quadrado. Então, vamos lá. Então, eu vou... Lembrando que se seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1, se eu isolar o seno, vai ficar, né? Seno ao quadrado de x é 1 menos o cosseno ao quadrado de x, certo? É isso que eu vou usar. Então, no lugar de seno ao quadrado de x, eu vou substituir por 1 menos o cosseno ao quadrado. Ok? E aí, esse termo seno aqui, eu vou trocar só para ficar mais claro o que vai acontecer. Ok? E aí, feito isso, eu vou usar a substituição, a regra sempre é essa, usa u, deixa eu colocar aqui um pouco mais de lado, eu vou usar a substituição u igual a cosseno, e aí du é menos o seno de x dx, né? Significa, observem que seno de x dx aparece aqui. Então, se du é menos seno de x dx, menos du é seno de x dx. Ok? É isso que eu vou substituir. E aí, eu mudo a variável, né? Onde tem cosseno vai ficar u, então vai ficar 1 menos u ao quadrado, vezes u ao quadrado, vezes menos du, né? Que é a mesma coisa, está faltando umas igualdades aqui. Sinal de igualdade. É igual. Então, esse menos eu vou colocar bem na frente, menos, né? Agora eu vou desenvolver aqui. Vai ficar u ao quadrado menos u à quarta. Se você quiser voltar o menos para dentro, né? Digamos assim. Aí como é que ficaria? Troca aqui, né? Fica u à quarta menos u ao quadrado. E aqui eu posso integrar normal. Eu já sei. Vai ficar u à quinta sobre 5 menos u à terceira sobre 3 mais k. E aí, lembrando que u é cosseno de x, né? Então, eu volto. Então, vai ficar cosseno à quinta de x sobre 5 menos cosseno à terceira de x sobre 3 mais k. Então, quando, por exemplo, a potência do seno é ímpar, sempre a estratégia é, você desmembra o seno, desmembra ele para que sobre um seno com potência 1. Depois usa a relação trigonométrica fundamental para deixar o que era seno quadrado, deixar cosseno ao quadrado, e depois faz a substituição u igual a cosseno. É sempre desse jeito. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que no lugar do 3 ali, eu vou colocar um 5, só para vocês verem o comportamento quando eu mudo um detalhe aqui. No lugar desse seno ao cubo, vou colocar seno à quinta. Ok?
Isso, exatamente. Já tinha colocado ali, né? Ó, seno, agora eu vou colocar a quinta, cosseno, a mesma coisa. Porque a potência, quando um dos dois é ímpar, no caso, a gente está vendo o caso do seno, a potência do cosseno tanto faz, se é par ou ímpar, qualquer valor que seja, não vai interferir, não. Vou colocar até, a do cosseno eu vou mudar um pouquinho aqui, vou colocar 8. Não interfere tanto, não. A ideia é, como uma das duas, no caso, como a do seno é ímpar, aí eu vou desmembrar para que fique uma potência ímpar. Uma potência ímpar não, uma potência 1. E aí o 5 eu desmembro, como vocês devem ter em mente que eu quero usar essa fórmula, né? Que seno ao quadrado de x é 1 menos o cosseno. Eu tenho também que aparecer quadrados aqui nessa distribuição. Então, 5 eu vou distribuir como? Seno ao quadrado vezes seno ao quadrado vezes seno. Ok? 1, 2 mais 2, 4, 5. E aí o cosseno eu deixo do jeito que está. Cosseno à oitava. Agora troco, né? Como eu quero usar aquela fórmula. Então, esse primeiro seno ao quadrado vai ficar 1 menos o cosseno ao quadrado de x. O segundo, 1 menos o cosseno ao quadrado de x. O terceiro eu deixo. E aí eu já vou colocar esse seno aqui para cá, só para ficar mais bonito. Já combinar lá com a substituição. Feito isso, aí novamente eu uso que U é a mesma substituição. U é cosseno de x, du é menos o seno de x dx, e menos du é seno de x dx. Ok? Aí faço a mesma coisa. Então aqui vai ficar u menos vezes, aí esse terceiro aqui vai ficar u à oitava, né? E no lugar do seno de x dx, vai ficar o menos du, né? Então, isso aqui é menos. Esse aqui é u menos u ao quadrado, né? É assim. Que ele vezes ele, então é ao quadrado. Agora a gente vai desenvolver aqui. Então vai ficar u menos 1 menos 2u ao quadrado mais u elevado à quarta vezes u à oitava du. Então vai ficar u à oitava menos 2u à décima mais u elevado a 12. Aí eu também vou colocar o sinal de menos lá e trocar todos os sinais, né? Então vai ficar... Se bem que esse do meio aqui vai ficar o sinal positivo, né? Eu vou colocar ele primeiro, porque sempre fica mais bonito colocar o positivo primeiro. E os outros dois vai ficar negativo, né? Agora eu integro, né? 2 vezes. O primeiro é u elevado a 11 sobre 11, menos u elevado a 9 sobre 9, menos u elevado a 13 sobre 13, mais k. E aí, lembrando que u é cosseno, né? Aí eu retorno para a variável inicial. 2 cosseno elevado a 11 menos cosseno. Ok? Então, a estratégia é a mesma.
certo? Entenderam, né? Se a potência do seno é ímpar, eu desmembro em quantas parcelas forem necessárias para que fique um membro de potência 1 e os outros você desmembra em potência 2. Para que esse que ficou de potência 1, ele sumir na hora de trocar o dx por du, e os que tem potência 2 eu trocar pela fórmula seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x é 1. É claro isso, né? Isso, todo mundo entendeu. Entenderam, né? O cosseno é a mesma coisa. Agora, por exemplo, né? Ó, eu vou fazer aquele mesmo exemplo lá, só que no lugar do... Eu vou colocar um 3 aqui. Eu vou colocar seno, qualquer outra coisa aqui. Seno a 100, né? Não, seno elevado a 10, pronto. O importante é a potência de um deles ser ímpar. Do cosseno é a mesma coisa. Se ele for ímpar, você separa em duas, no caso aqui, né? Ou então, quantas forem necessárias, desmembra ele, para que fique uma potência 1. Agora, eu uso a fórmula com o cosseno, né? Se seno ao quadrado de x é 1 menos o cosseno é 1 menos o seno, né? Agora eu troco o cosseno. Então vai ficar 1 menos seno ao quadrado de x. Aí eu vou colocar esse cosseno que está aqui, eu vou colocar já aqui. Então vai ficar seno elevado a 10 vezes cosseno. E aí é a mesma ideia, só que agora, no lugar de chamar U de cosseno, eu chamo U de seno. E aí du vai ser cosseno de x dx. E é só substituir, então vai ficar 1 menos u ao quadrado, u elevado a 10 vezes, e aí cosseno de x dx já vai direto como du. Então vai ficar u elevado a 10 menos u elevado a 12. Aqui é du, né? Porque dx... E a integra. Vai ficar u elevado a 11 sobre 11, menos u elevado a 13 sobre 13, mais k. E aí, novamente, como u é seno, né, agora, a gente volta para a variável inicial. Vai ficar seno elevado a 11 de x sobre 11, menos seno elevado a 13 de x sobre 13. Ok? Mais k, né? Então, se aparecer uma das potências ímpares, aí o que eu faço? Desmembro ela para que fique uma potência igual a 1, e as outras eu uso a fórmula. Se aparecer o cosseno, eu troco por seno. Se aparecer o seno, eu troco por cosseno e depois faço a substituição, né? Se eu tiver no caso da potência ímpar, você vai usar... Da potência ímpar, não. Se a potência ímpar for da função seno, né? Você usa u igual ao cosseno, que nem está aqui, e é o contrário, né? Se a potência ímpar for a que tem o cosseno, você usa u igual a seno. Mas é claro assim, com a prática você não precisa decorar, se a função for ímpar, não sei o quê, essa é uma coisa mais natural, né? Se você se acostumar que toda vez que aqui é ímpar você tem que fazer esse truque, então não é exatamente assim, ajuda muito, mas não precisa decorar o método, né? Mas é questão da prática.
Então, o problema é se não tiver nenhuma das duas ímpares, aí depende muito do exemplo. Mas se tiver, esse truque fica mais fácil, ok? Ó, se os dois forem ímpares, não. É, é, o problema são os dois pares, né? Por exemplo, vou colocar cosseno à quinta e seno à sétima, né? Os dois são ímpares. E aí você pode escolher, ou você desmembra o cosseno, como os dois são ímpares, aí é opcional. Você pode desmembrar ou cosseno ou seno. E aí é a mesma ideia dos dois anteriores. Se você desmembrar esse, você vai usar u igual a seno. Se você desmembrar agora o da direita, você vai usar u igual a cosseno. O problema são os dois pares. Agora, isso aqui eu não vou fazer porque recai nos anteriores, né? Você pode escolher. A expressão no final, dependendo da escolha de vocês, vai ficar diferente, mas é a mesma coisa, né? Você pode até pensar, porque às vezes no livro, por exemplo, se tivesse esse exemplo assim, você usaria para desmembrar esse, daria uma resposta em função do seno, né? Se você colocar essa daqui, vai dar a da direita, vai dar uma em função do cosseno. Aí as duas são. A diferença entre as duas expressões é uma constante, né? Teria que provar isso, mas não é necessário. O problema é quando as duas são pares, é que fica. Aí depende muito do exemplo. Depende muito também da potência que fica, né? Por exemplo, cosseno ao quadrado, seno à quarta. Em geral, quando os dois são pares, você tem que lembrar dessas duas fórmulas aqui, ó. Que o seno ao quadrado de x é 1 menos o cosseno de 2x sobre 2, e o cosseno ao quadrado de x é 1 mais o cosseno de 2x sobre 2. Eu falei dessas fórmulas aqui no capítulo 1. No exercício aqui, ó, primitivas, o que eu pedi para vocês não, foi um anterior. No exercício anterior, aqui, ó, 1.1.2, né? Resolva os itens, aí verifique, só para vocês provarem essa formulazinha aqui. Eu acho que eu cheguei a fazer uma delas na sala, mas eu coloquei ela justamente porque eu sabia que ia usar muitas vezes essa forma. Então, geralmente, você tem que usar essas fórmulas aqui quando a potência é par. E aí, nesse caso, o problema também é descobrir como usar, porque não é só saber que tem que usar, né? Às vezes o cálculo é muito grande, geralmente é muito grande. Eu acho que isso aqui também é um pouco grande, mas, assim, não tem. Ou então, é uma estratégia, então pode usar partes, mas também depende muito da integral. Então, quando não tem ímpar, já dificulta um pouco. Então, vamos tentar fazer esse aqui. Não tem exatamente uma receita, né? Eu acho que eu vou colocar um 2 no lugar desse 4 para a conta ficar menor. Outra fórmula que pode ser que apareça é essa aqui, ó. Seno de 2x é 2 seno x cosseno x, que é chamado seno do arco duplo. É outra fórmula que pode ser útil nessas situações, viu? Eu acho que eu vou colocar um 2 aqui no lugar desse 4. Deixa eu ver se não fica... Se eu trocar aqui... Se eu trocar aqui, eu vou colocar um 2 aqui, viu? Senão vai ficar gigantesco. E aí, você pode fazer essa conta de duas maneiras. Eu vou fazer do jeito que eu acho mais fácil, que é usar essa terceira forma, mas daria para usar... Observem que essas duas primeiras fórmulas aqui, aparece tanto o seno ao quadrado quanto o cosseno ao quadrado, né? Você poderia substituir as duas aqui, e aí fazer uma conta, mas com essa aqui fica mais fácil. Fica a mesma coisa também. Mas eu vou usar essas duas primeiras, vai. Para a gente forçar. Então, observem que aparece a expressão cosseno ao quadrado. Você poderia também substituir. Aqui tem várias maneiras de fazer, viu? Assim, tem umas
5, 6 de resolver isso aqui. Mas você poderia substituir também a fórmula do limite trigonométrico fundamental. Troca o quadrado e viraria um seno à quarta, né? Mas o problema não diminuiria, ficaria menos dificuldade. Então, eu vou substituir as duas, ó. O cosseno ao quadrado eu vou trocar por 1 mais cosseno de 2x sobre 2 e o seno por aquilo ali. Ok? Aí, esse 2 aqui vai virar um 4, né? Porque é um meio vezes um meio. E aí, eu vou tirar ele já para fora. Fica assim, ó. Ok? E aqui é o produto da soma pela diferença, né? Que é aquela identidadezinha. Já no ensino médio, já você vê isso aqui. Eu também falei isso aqui no cálculo 1, mas quem nunca viu, né? Tá vendo? Ó, é A mais B vezes A menos B. E aí o resultado vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Seria assim. Ok? Então, a primeira dificuldade a gente já transpôs. Agora, outra dificuldade é esse cosseno ao quadrado de 2x. Aqui, para facilitar, ainda vou separar as duas integrais, ó. Vai ficar assim. Ok? Ficou desse jeito. E aí, aqui o problema dessa integral é justamente essa segunda. Para resolver, eu tenho que novamente lembrar da fórmula do cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2. E aí vocês devem prestar atenção aqui num detalhe, né? Que detalhe é esse? Porque eu estou com o cosseno ao quadrado de 2x, e aqui só tem x. E aí você tem que imaginar que no lugar desse x tem o número 2x. Eu tenho que imaginar a fórmula assim, né? Onde tem o x, eu vou colocar 2x. Isso aqui é um truque bem comum, viu? Tá vendo? E aqui no lugar de cosseno de 2x, como o x se transformou em 2x, quer dizer que vai ficar 2 vezes 2x. Ok? Então, imagina que no lugar do x agora tem 2x. E aí a minha fórmula ela vai se transformar em cosseno de 2x, 1 mais cosseno de 4x. Primeira coisa, por que eu tenho que fazer isso, né? Por que eu tenho que usar essa fórmula aqui, em primeiro caso? Eu tenho que usar a fórmula. O problema da potência, tanto do seno quanto do cosseno, é porque quanto maior essa potência, mais difícil é o problema. E a ideia é você sempre diminuir essa potência aqui. Então, se está em 2, eu quero que diminua para quanto? Para 1. Porque aí eu consigo calcular, né? Só para efeito de comparação, né? Antes da gente prosseguir, por exemplo, eu tenho certeza que vocês acham mais fácil calcular essa integral aqui da esquerda do que a da direita, né? Por que é mais fácil? Por causa dessa potência aqui, ó. Essa aqui com o 2 fica mais difícil. Então, a ideia é sempre diminuir essa potência. E uma das maneiras de diminuir ela é usando essa fórmula. Essa fórmulazinha aqui, que eu vou voltar lá no começo. Ops. Tá vendo? O que essa fórmula faz? Ela está com seno ao quadrado, mas ela é equivalente a outra que não está ao quadrado mais. É só cosseno de 2x, sem o expoente. Então, isso ajuda muito. Ok? Essa fórmula é útil para isso. A mesma coisa do cosseno ao quadrado. Está aqui quadrado, mas ele eu troco por uma outra que não precisa da potência.
Aí aqui eu manipulei, nesse caso específico, né? Apareceu uma outra potência, né? Essa aqui. E aí, para tirar ela, eu também uso a mesma fórmula. Para tirar esse 2 e deixar só um. E aí, com o 2 aqui no lugar do x, porque essa fórmula aqui vale para todo x real. E aí, em particular, você troca x por 2x. E aí, o que que acontece? Se eu tiro o grau de novo, tiro esse expoente, pego uma outra que não tenha. E aí vai facilitar a conta no final. Então, eu vou colocar aqui 1/4 da integral de dx menos 1/4 da integral. Aí, agora eu vou lá na fórmula, ó. Cosseno ao quadrado de 2x, como é que ficou? Ficou 1 mais cosseno de 4x dx. Agora só... Eu vou deixar para resolver essa aqui no final. Ficar bonitinho. E aí, ó, esse 1/4, com o 2 ele vai ficar 1/8, né? Da integral. Aí eu já tiro, eu coloco assim. Aqui eu posso novamente distribuir, né? Porque a soma... Vou fazer bem detalhado para ninguém se perder. Distribuo menos 1/8 do cosseno de 4x dx. Agora eu posso resolver. Essa primeira vai dar x apenas, né? Então, a x vezes 1/4, x sobre 4, menos a segunda vai dar x sobre 8, menos 1/8. E aí, vocês têm que lembrar como é que resolve a integral de cosseno de alfa x dx lá no comecinho, né? Quanto é que é? Menos não. Deixa esse tracinho. 1 sobre alfa seno de alfa x mais k, né? Porque derivando seno vai dar cosseno, aí cancela o alfa. Ok? E por que que isso é possível? Porque eu diminuí todas aquelas que tinham grau 2 para essa apenas de grau 1. Então, aqui vai ficar só o do cosseno 1 sobre 4, seno de 4x. Aí, mais 1k aqui geral. Agora, eu só faço simplificar aqui. Eu poderia até simplificar x a 4 sobre x a 8, mas não vou fazer não. Menos 1 sobre 32, né? Tá faltando um x, ó. Então, essa aqui é que seno ao quadrado de x, cosseno. Ok? E aí, como eu não tenho par, expoente par, eu tenho que fazer esse troco. Eu tenho que usar aquelas duas formas lá das três, né? Aquelas duas primeiras, ou a terceira. A terceira também daria, mas a conta não ia ficar tão diferente, que eu ia trocar isso aqui por seno ao quadrado de 2x, eu teria que usar a fórmula de novo, então, em termos de dificuldade, não ia mudar, não. E sempre lembrando, porque elas são úteis, né? Porque ela diminui o grau. Se eu tenho 2... se eu tenho 2, eu vou diminuir para 1. Se eu tenho 4, eu diminuo para 2. E aí depois tem que usar novamente para diminuir para 1. Mas já que está aqui, né, vamos recapitular, né? Deixa eu só aumentar um pouquinho. Pronto. Mesma coisa, usei essas duas novamente. Se quisesse usar só essa daqui, a terceira também daria certo, mas usaria ela e usaria essa aqui depois. Assim, seria tipo, assim, em termos de dificuldade, não ia alterar tanta coisa. Mas o fato é que eu tenho que diminuir esse grau aqui, o expoente, e diminuo através da fórmula.
Aí, no cálculo aparece um outro. Se fosse usar só a terceira fórmula, também apareceria, só que no lugar de cosseno aqui, apareceria seno. Teria que usar a fórmula de novo para tirar. Aí eu uso a fórmula de novo para diminuir esse grau, e aí depois é só cálculo, né? Fazer com calma para não errar e resolver, ok? Então, quando é par, é um pouco mais complicado. Que tem que usar essas, geralmente, não sempre, né? Mas geralmente essas 3 fórmulas aí, ok? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar para lá. Aqui não tem conteúdo, né? Basicamente são só os exercícios. Ó, por exemplo, essa primeira foi o que eu fiz, né? Essa segunda é bem simples. Aqui já tem tangente, né? Ah, mas vamos fazer um outro aqui, ó. Não está na apostila, né? Mas eu vou fazer. Por exemplo, se tivesse sozinho aqui, cosseno a quinta de x. Só o cosseno a quinta. Como é que vocês fariam? É a mesma ideia. Como tem alguma potência ímpar, eu desmembro, né? Aqui você pode tanto colocar cosseno, mas eu vou fazer assim, para ficar mais... Você desmembra, né? Sobrou um cosseno. Os outros dois quadrados eu substituo por 1 menos seno ao quadrado. E aí, o que eu faço? Chamo o de seno, né? Porque eu já sei aqui que vai sobrar um cosseno de x, né? Eu faço u igual a seno. E aí, du é cosseno de x dx. Agora é só resolver, né? Aqui, o cosseno de x dx fica du. Que vai ficar u ao quadrado. Eu poderia ter colocado no início cosseno ao quadrado ao quadrado. Também é a mesma coisa, viu? Mas eu acho que desse jeito aqui fica mais claro para vocês. Agora eu desmembro, né? Então, ó, desmembro não, desenvolvo. E aqui vai ficar u, né? U menos 2 vezes u ao cubo sobre 3, mais u à quinta sobre 3, mais k. E aí, novamente, o u é seno, né? E é só voltar, vai ficar seno de x menos 2 terços de seno de x elevado ao cubo, mais seno a quinta, assim, mais k. Então, quando a potência é ímpar, mesmo que fosse 1001 aqui, eu tenho que ver, tanto faz aqui, eu ficaria uma conta, mas se fosse, sei lá, 99, né? Você colocaria cosseno vezes cosseno a 98. Aí esse 98 você desmembraria em, dá quanto, né? 40, dá quanto? 48, né? 48 parcelas de cosseno ao quadrado. Mas o fato é que quando é ímpar, fica bem mais fácil por causa desse truque. O problema é quando é par. E aí a conta fica mais chata, né? Ok?
E aí, quando é par, você pode usar aquelas fórmulas. Vou fazer só o cosseno à quarta para termos de comparação, né? Você pode usar aquelas fórmulas ou não, depende muito. Não é obrigatório, né? Sai com elas, mas às vezes você não vê. Essa, vou usar essa aqui. Ou então você pode usar integração por partes, também dá certo. Vocês querem ver como é que ficaria aí? Porque assim, eu vou só deixar para vocês resolverem, né? Se fosse a quarta, eu colocaria, no lugar de cosseno à quarta, você coloca cosseno ao quadrado, é a mesma coisa. Ou então cosseno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado, tanto faz. Substituiria a fórmula. Então, no lugar de cosseno ao quadrado, é 1 mais o cosseno de 2x sobre 2. E aí desenvolve. Esse 1 meio aqui vira 1 quarto, né? Que vai virar 1 mais 2 cosseno de 2x mais... Ó, tá vendo? Esse aqui, esse 1 aqui tranquilo. Esse também é tranquilo, né? Integral de cosseno de 2 cosseno de 2x, você já sabe como é que é. E esse aqui, do mesmo jeito que eu fiz anteriormente, troca a fórmula de novo, vai virar um 4 aqui, né? Ó, seria dessa maneira com a fórmula. Então, se vocês quiserem concluir esse aqui, viu? Não tem nada de absurdo, não. É só pegar o exemplo anterior e tentar copiar. Mas eu poderia também tentar por partes. Vamos ver se... chato esse negócio. Vamos ver aqui. Vou escrever o mesmo, né? Que é integral do cosseno. Então, a estratégia quando é par, aí depende muito do que aparece. Mas você poderia fazer por partes fazendo assim. No lugar de desmembrar, desmembraria como cosseno cubo vezes cosseno e integraria esse aqui por partes. No caso, lembrando, integral por partes, né, eu tenho que escolher uma para derivar, outra para integrar. E aí eu derivaria essa aqui e integraria essa aqui. No caso, tem que chamar f. Escrever de... Muito fino esse negócio aqui, né? Agora sim. Eu chamaria f de cosseno ao cubo. E aí, g' de cosseno, né? Quando eu derivar isso aqui, vai ficar o quê? 3 cosseno ao quadrado de x vezes aí, menos seno, né? E se a g' é cosseno, quer dizer que a g é uma função que quando eu derivo dá cosseno. Então, é seno. Ok? Aí, agora, eu uso integral por partes. Como é integral por partes, né? Integral de cosseno ao cubo de x vezes cosseno de x dx é igual a f vezes g, aqui, que é, eu vou colocar o cosseno ao cubo de x vezes seno de x, menos f' vezes g, que aí vai ficar 3 cosseno ao quadrado de x, vezes menos seno de x, vezes a g, que é seno de x, né? E aí eu resolvo isso aqui, deixa eu escrever um pouco mais curto. Esse aqui eu vou deixar cosseno a quarta, viu? Só para economizar o espaço. Mas eu coloquei no primeiro para enfatizar a integração por partes.
Observem que aqui tem um menos. Como tem um menos aqui, ó, vai ficar mais, né? Ó. E esse 3 também eu já posso colocar fora, né? Então eu vou colocar ele aqui. Reescrevo o cosseno a quarta. E aqui vai ficar ao quadrado, né? Seno com seno, seno ao quadrado. O cosseno à quarta de x. E aqui agora o truque é você trocar. Eu troco... Onde tem seno ao quadrado, eu vou usar a fórmula trigonométrica, né? Não, aqui é cosseno, né? Dx. Repito tudo. Então, cosseno ao cubo de x, seno de x, mais 3. Aqui eu vou desmembrar. Na verdade, distribuir, né? Eu quero dizer. Aqui. Vai ficar cosseno ao quadrado de x, menos cosseno à quarta de x. Agora sim, eu vou desmembrar em duas. Mais 3, cosseno ao quadrado de x, menos 3, aliás, dx, né? Menos 3 integral. Observem agora que eu tenho cosseno ao quadrado de um lado, cosseno ao quadrado não, cosseno à quarta de um lado aqui, e do outro tem um menos, né? Então eu vou trazer esse que está na direita para o lado esquerdo e vai ficar 4. É a mesma coisa, ó, né? Cosseno ao quadrado e menos 3, então vai ficar assim. Mais, como tem menos 3, vai ficar mais 3. Repito tudo. E aqui no lugar de... Aqui, esse lado de esquerdo vai ficar 4 vezes isso, né? E agora, para finalizar, entre aspas, eu divido por 4. Como tá, é 4 vezes a integral, eu quero isolar a integral. Então, vai ficar 1/4 vezes cosseno ao cubo de x, seno de x, mais 3/4 da integral do cosseno ao quadrado de x. Dx e dx aqui também. E aí sim é que você usaria a fórmula para... Agora, só basta nós resolvermos essa integral aqui, né? Então, aqui sim é que eu usaria aquela fórmula do cosseno ao quadrado, que ela vem do início, né? Que é 1 mais cosseno de 2x sobre 2, né? Dx. E aí fica resolvível, né? Vamos só finalizar. Mas vocês estão percebendo a diferença só porque mudou o grau, né? O par é muito mais difícil. Aqui vai ficar 8, né? Quando é par fica bem mais difícil. E aí você pode usar direto lá no começo a fórmula, ou integrar por partes e diminuir o grau, né? Nós integramos e ficou em função de uma que tem grau 2. Agora eu vou fazer direto, né? Vai ficar x aqui, mais 1/2 do seno de 2x. Eu vou colocar um k aqui geral, viu? Mais k. Pronto.
Ok? Então, essa é a resposta. Mas, assim, fica bem mais complicado, né? Quando é ímpar, é só isolar e fazer aquela continha. Deixa eu ver se consigo diminuir um pouquinho aqui. Quando é par, você pode... Essa conta ainda é um pouco maior do que essa aqui, né? Porque essa aqui eu ainda não completei, né? Isso aqui, ó. Isso aqui acabou aqui. Você teria que resolver essa daqui também, que não é tão difícil, mas daria forma de novo. É uma possibilidade. Ou integrar por partes, fazendo sempre desmembrando sempre dessa forma. Deixa o cosseno sozinho e esse resto você vai derivar e o cosseno sozinho integra. E aí vai diminuir sempre de dois em dois, né? Quando eu uso partes, nessa linha aqui, ó, eu concluo isso aqui, que aqui estava inicialmente com grau 4, ela cai um pouco para grau 2. Você transfere a responsabilidade de 4 para 2. Mesma coisa. E aí diminui esse usando a fórmula. É um pouco grande, né? Vocês estão vendo aqui. Mas a dificuldade com 4 é bem maior, não se compara. Ok? Porque não tem o truque de isolar e chamar U, não funciona. Acabou. Mas é um pouco confuso mesmo, viu? No início é complicado. O outro é mais fácil de entender porque a ideia é mais simples, né? Mas quando o expoente aqui, um resumão aqui, né? Quando essas potências aqui forem pares, a ideia é ou usar integração por partes, e aí, assim, o tamanho da conta, em geral, vai ficar grande mesmo, viu? Não tem muita escapatória, não. Mas ou é integrar por partes, né? Ou usar as fórmulas sobre 2 seno, né? Ou aquela terceira forma que é o seno do arco duplo. Deixa eu colocar aqui do lado. Vou botar esse ou aqui não, porque pode ser que vocês usem mais de uma, né? Vou passar um ponto e vírgula aqui. Ok? E aí, como resolver? Aí depende de cada exemplo. Sim, eu fiz só esses aqui. Vocês já viram que é bem complicado. Não tem uma regra, não. O que vai aparecer é só que possivelmente vocês usaram uma dessas três, ou duas, ou as três, dependendo do exemplo, e ver o que aparece depois. Ok? Ok, né? Deixa eu ver se eu acho. Os exemplos daqui eles são bem simples, viu? Os que estão aqui no livro. Esses que eu fiz são mais complicados. Ó, tá vendo? Tem essa 16 que é seno a quinta. Deixa eu aumentar aqui. Aqui, ó, seno a quinta. Essa aqui é simples. Que você separa em seno a quarta, né? E depois seno a quarta e seno, e depois usa a substituição e usa o fundamental. Fundamental não. O teorema fundamental do cálculo. Ok. Vamos lá agora para o segundo caso. Esse aqui não é muito conteúdo. O problema é que os cálculos eles são grandes. Já são 3 horas, né? E eu só falei desse caso. O cálculo é um pouco chato, um pouco grande. Bom. Agora é tangente. Tangente de x elevado a m vezes secante elevado a n.
E aí, aqui ele tem dois casos para analisar, né? Deixa eu já até esqueci aqui quais são. A secante é par e a tangente é ímpar, né? Então, o primeiro caso é se n é par, e o segundo se m é ímpar. E aí vocês podem estar se perguntando, e se forem casos que não contemplem esse aqui, né? Aí depende do exemplo. Não tem exatamente uma regra, depende do exemplo. Então, tem que ser integral por integral. Mas os casos que, digamos assim, são como é que eu posso dizer? Que contemplam uma regra, né? São esses dois aqui. Se tiver em um desses dois, é a estratégia que eu vou dizer aqui. Ok? Então, vamos primeiro com o N é par, né? Um exemplo bem básico. Vou colocar aqui tangente vezes sec. Eu acho que é o mais trivial. E aí, é o seguinte. É necessário que vocês tenham em mente qual é a derivada da secante. Vocês lembram? Secante vezes tangente, né? Nesse caso aqui. Porque toda vez que a tangente for par, eu desmembro ela, do mesmo jeito que eu fazia agora, nos anteriores, eu tinha que desmembrar quando o seno ou cosseno, as potências eram ímpares, né? Mas quando a potência do seno da secante é par, eu tenho que fazer sempre essa ideia, desmembrar para que fique uma secante sobrando. Eu poderia até colocar um 4 aqui para ficar mais... Vou colocar um 4 aqui, em vez desse 2, para não ficar tão óbvio também. Então, eu vou desmembrar essa secante aqui para que fique uma secante sozinha. É sempre essa ideia, viu? Então, como é que fica sozinha? Fica secante ao cubo vezes secante. Ok? E aí, eu vou reorganizar aqui para vocês sentirem ou tentarem perceber uma coisa, né? Ó, reorganizei. O que é isso aqui? O que é tangente vezes secante? Ó? Lá em cima que eu escrevi ali, ó, é a derivada da secante. E aí sugere isso a mudança. Isso aqui sugere a mudança de variável u igual a secante de x. Porque quando eu calculo du, quem é a derivada da secante? Secante de x, tangente de x. Tá vendo? Vai aparecer, é justamente o que está aqui, no lado de azul. Ó. Então, toda vez que a secante for par, ela vai me permitir... É claro que aqui ficou mais óbvio, porque a potência da tangente é 1, né? Mas a gente vai ver outros casos que, no final, é sempre esse truque e ele sempre funciona, né? Quando a tangente é par. Poderia ter colocado um outro valor ali. Mas vamos lá. Mas acho que esse aqui para o primeiro tá bom. Então, fazendo essa mudança, né? U igual a secante e a gente calculando du vai dar isso aqui. O cálculo vai ser o quê? No lugar da secante, u ao cubo. E no lugar de tangente secante é du. Aí eu calculo, né? Não, aqui já... Eu integro logo aqui, né? U à quarta. Sobre 4 mais K. E aqui, como é a secante, então vai ficar secante. Na verdade, eu vou fazer que nem o outro, né? Como é a secante, né? Dx, aqui vai ficar secante a quarta de x sobre 4 mais K. Secante de que eu coloquei aqui? 4, né? Ok? Então, a ideia é quando a secante, o expoente da secante é par, eu sempre desmembro para que fique uma secante sozinho. Então, vou fazer um outro aqui. Vou colocar outra potência na tangente só para
Ver o que acontece. Vou colocar 6, né? Não, mas 6 vai ficar muito grande a conta. Vou colocar 4. E aqui eu vou colocar... eu vou colocar 6 aqui. E aí, novamente, a potência da secante é par. Aí, o que eu vou fazer? Desmembro ela. Secante vai ficar a quinta, né? Vezes secante de x, certo? Aí, como eu tenho em mente que o expoente é par, e eu preciso que apareça o quê? Que apareça que, como eu quero usar a mesma substituição, u igual a secante, eu preciso que apareça... Será que vai funcionar aqui? Preciso que apareça... Cadê o exemplo anterior? Secante vezes tangente, né? Ó. Esse termo aqui, preciso que apareça ele. Então, eu tenho que tirar uma secante da tangente que está ali, sobrando. Tem que tirar uma secante, não. Tem que tirar uma tangente, né? Então, vai ficar, ó. No lugar de tangente à quarta, eu coloco tangente ao cubo, vezes tangente. Deixa eu só ver um negócio aqui. Só par, né? Ele não fala nada da potência da tangente, não, né? Ok. Sim. Aí eu coloco isso aqui. Na verdade, se a potência da secante é par... Aqui tá dizendo outra coisa, né? Aqui eu tô falando da tangente. Eu tô boiando aqui. Se bem que aquela ali deu certo, mas aqui da secante é par, tá dizendo para guardar um fator da secante ao quadrado, né? Não ia dar certo, não. Peraí, deixa eu pegar um outro exemplo aqui. No lugar desse 4, só para funcionar, para não bagunçar tudo, eu vou colocar um 3 aqui, viu? Porque eu tava fazendo esse aqui, no outro caso, no segundo. Pronto. Não, aqui ficou um 2, né? Só para se encaixar nesse caso que a gente tá fazendo. Pronto. Aí, secante a quinta, né? E aí eu vou separar, ó, esses dois aqui. Vou reagrupar ele. Aqui tá faltando um x, né? Secante a quinta de x, vezes tangente de x, secante de x. E aí, antes de fazer a substituição, eu vou colocar essa tangente em termo da secante, aí sim, que influencia aquela troca, porque existe a identidade trigonométrica, que é secante de x, secante ao quadrado de x é 1 mais a tangente ao quadrado, que é a mesma coisa da tangente ao quadrado de x é secante ao quadrado de x menos 1. Aí eu vou substituir, no lugar de tangente ao quadrado, eu vou trocar por secante a menos 1, secante ao quadrado de x menos 1, e aí vezes secante, vezes tangente de x, dx. O princípio é muito parecido com o do seno e o cosseno, né? Só que você usa essa identidade no lugar daquela trigonométrica. Aí sim, agora eu posso usar u igual a secante. Que quando eu calculo du, fica secante vezes tangente, né? Aqui vai ficar u menos 1, u a quinta, e aqui, faltando um dx aqui, né? E aqui vai ficar du, né? Então, u a sétima menos u a quinta,
Então, o oitavo, né? E como é secante. Sim. Ok? Era tangente ao cubo, né? Que eu troquei. Vezes secante. Sim. Eu acho que eu falei o contrário. Vocês entenderam isso aqui? Mais ou menos, né? Ninguém respondeu. Mas eu acho que eu falei o contrário daqui, né? Se a potência da secante é par, é para reservar um fator. Acho que eu falei o primeiro e resolvi o segundo, né? É, se a da tangente é ímpar, acho que eu troquei, né? Eu falei da. Ah, mas esquisito. Bom, vamos fazer agora um exemplo com a tangente par, né? Deixa eu ver. Só voltar aqui. Acho que tá trocado esse texto, então, né? Tá estranho. Enfim. Vou pegar um caso que a tangente é par. Ah, esse aqui tem aqui, né? Não. Aqui. Por exemplo, tangente. Aqui tem repetido, né? Esses dois exemplos aqui é a mesma coisa. Só muda o x. O 20 e o 21 é a mesma coisa. Ah, não. O 19 e o 21. Vamos fazer esse 21. Tangente a sexta, secante a sexta, né? Integral de 0 a π sobre 4. Secante a sexta, tangente a sexta. Agora a ideia é usar a mesma fórmula. Vou colocar ela de novo aqui. Secante ao quadrado de x igual a 1 mais a tangente. E agora usar uma outra substituição. Usar u igual a secante ao quadrado, né? Não, tem nada a ver isso aqui. Vou usar secante ao quadrado. U igual a tangente. Vamos lá, né? Isso aqui vai ser igual. E aí, vocês lembram qual é a derivada da tangente? Alguém lembra? Deixa eu ver aqui no chat. Secante é quadrado. Então, a derivada da tangente secante. Se eu beber uma água, eu volto já. Senão eu não consigo terminar a aula.
Então, vamos lá, né? Esqueci o pincel. Então, a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, a derivada da tangente é secante ao quadrado, né? Então, a ideia é você deixar uma secante ao quadrado aqui, sobrando, e usar essa transformação U igual a tangente. Porque quando eu calcular DU, vai dar secante ao quadrado de x dx, né? Vamos ver se dá certo. Então, eu vou deixar separada uma tangente, né? E o resto da tangente eu tenho que... Será se é assim ou é do outro? Acho que essa aqui também faz do mesmo jeito da outra. Vamos lá, né? Então, vamos usar essa ideia. Deve sair. Então, integral de 0 a π sobre 4 dá... Eu tenho que deixar uma secante ao quadrado aqui, né? Sobrando. Então, eu vou desmembrar essa aqui como secante ao quadrado vezes secante à quarta vezes a tangente, né? Assim. Agora, eu uso a transformação, a mudança, né? Eu vou escrever um pouco mais aqui próximo. U igual a tangente, du secante ao quadrado de x dx. Antes de usar essa mudança, eu vou só trocar essa secante à quarta. Vou fazer o seguinte. Aí sim que entra a fórmula, né? O secante ao quadrado vezes... A secante à quarta eu coloco como secante ao quadrado de x ao quadrado, tangente à sexta, dx, tem o U aqui, e aí eu vou usar a fórmula secante ao quadrado, que eu já escrevi no início, né? Igual a 1 mais a tangente. Então, 1 mais tangente ao quadrado, tangente à sexta, dx. Ok? E aí eu uso a substituição, né? Porque quando eu chamar U de tangente, esse pedaço aqui, ó, secante ao quadrado, muito fino aqui, secante ao quadrado dx, ele vai ser o du, ok? E tudo que tem tangente vai ficar U, no lugar da tangente. Então, aqui vai ficar integral de U elevado ao quadrado, não, de U ao quadrado não, que a secante dx é o du, né? Deixa eu cancelar isso aqui. Vai ficar 1 mais U ao quadrado, elevado ao quadrado, U elevado a sexta, du. E aí os limites de integração, né? Agora a gente tem que substituir, né? Porque a substituição é U igual a tangente de x. Nesse caso, se o x for zero, quem é a tangente de zero? Tangente de zero é cosseno de zero sobre seno de zero sobre cosseno, né? Que é zero sobre 1, que é zero. Então, o U vai ser zero, se o x for zero. E se o x é π sobre 4, né? É o que está aqui.
Aí vocês lembrarem da tabelinha lá da tangente de π sobre 4, vai dar 1, viu? É a mesma coisa de seno de π sobre 4 sobre cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2 sobre raiz de 2 sobre 2, que é 1. Então, essa integral vira a integral de 0 a 1. E aí é só agora resolver essa daqui, que ficou. Então, vamos desenvolver. O a sexta. O a sexta, 2u a oitava, mais u elevado a 10 du, né? Agora eu integro u a 7 sobre 7, mais 2u a 9 sobre 9, mais u a 11 sobre 11. Isso aqui é variando de 0 a 1. E aí, variando de 0 a 1, vai ser só 1/7 mais 2 sobre 9, mais 1 sobre 11, né? Vou deixar assim porque os três são primos, aí tem que fazer esse cálculo. Não, os três são primos, não, esse aqui não é primo, né? O MMC entre eles é o produto, né? Vai ficar... Enfim, né? Depois, se quiserem fazer esse cálculo aqui. Mas vai dar isso, ok? Então, nesse caso da tangente e um pouco mais chato, mas da tangente e da secante, os casos que são padrões, que você dá para usar a mesma estratégia sempre, é quando... Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. É quando a potência da secante é par ou a da tangente é ímpar. Os demais casos depende muito. Mas, em geral, é a mesma coisa. Os demais casos, você tem que usar a integral por partes para poder fazer. Ok? Que nem... como é que é? Que nem essa questão aqui do trabalho. Onde é que está? Aqui, ó, essa questão aqui. Isso aqui, ó. Usa integração por partes para provar a fórmula, né? É a mesma coisa se você tem essas duas integrais aqui, ó, tá vendo? A potência, as duas são pares, a da tangente são par. Aí você teria que fazer por partes, né? Aqui é porque se você fizer a fórmula geral, é só aplicar na fórmula e fazer, né? Por exemplo, eu vou escrever a fórmula e vou calcular uma dessas duas para vocês verem. Mas provar a fórmula é bem complicado, que é para provar, né? Mas eu vou pegar o exercício aqui, só para vocês verem que, no caso, quando a potência é par, aí tem que usar partes. Só que aqui, se você tiver a fórmula pronta... Eu vou calcular, por exemplo, a integral da tangente à quarta, né? Ok? Você pode fazer partes ou, então, usar a fórmula, só para vocês verem como é que é. Então, seno de n mais 1 sobre cosseno de n mais 1 de x, aí dx é igual a 1 sobre m, seno de n, cosseno de nx, menos n sobre m, integral,
Aí diminui 1 grau de novo, né? Aliás, é tudo M, né? É aqui embaixo, isso aqui é M. Aqui também é M. E aqui é M, nossa, menos 1. Ok? Então, se eu quero calcular tangente à quarta, observe que se eu faço n igual a m igual a 3, né? Eu vou obter desse lado direito exatamente 4, né? Ó. E se aqui for 3 e se aqui for 3, né? O que eu vou obter? Integral de seno à quarta, né? Sobre cosseno à quarta, igual a 1 sobre... Aí, lembrando, m e n são iguais a 3. Então, é 3 aqui. Seno ao cubo de x sobre cosseno ao cubo de x, menos... Aí, m e n, ambos são iguais a 3, então essa fração aqui fica só 1, né? Essa fração aqui fica 1, então tira. Seno ao quadrado de x, cosseno. E aí, se vocês podem observar que seno à quarta sobre cosseno à quarta é a mesma coisa de tangente à quarta. Então, fica tangente à quarta. 1/3. Seno ao cubo sobre cosseno ao cubo, a mesma coisa de tangente ao cubo, né? E ficou a integral da tangente à quarta. Ou seja, é a mesma coisa. Quando tem o grau muito grande, você usa partes. Aqui, por partes também sairia. E diminui para uma de grau 2. E aí, como é que você resolve essa tangente ao quadrado? Eu já vou fazendo as duas, né? Essa ao quadrado também dá para resolver usando a fórmula. Mas aí você usa aquela mesma estratégia desses exemplos que a gente vem vendo. 1/3. Eu uso aquela fórmula. Qual fórmula, né? Que é secante ao quadrado. Secante ao quadrado de x menos 1 é tangente ao quadrado. E aí eu troco a tangente ao quadrado por secante menos 1. Faltando um dx aqui, né? Volto. Secante. Vai ficar a integral da secante ao quadrado mais a integral de dx, né? Faltando um dx aqui também. E aí, por fim, a integral da secante qual é a função que quando eu derivo da secante ao quadrado, né? Tangente. Então, fica tangente mais x mais k. Ok? Essa fórmula também aparece nesse tipo de exemplo, né? Quando é par, no caso aqui, se fosse ímpar, aí você usaria aquela estratégia que eu falei. Mas quando é par, depende muito. Nesse caso, ou usa uma fórmula, essa aqui já está pronta, ou então, a mesma ideia que você usou para resolver essa fórmula, resolve a integral, que é usando integração por partes, direto na tangente à quarta, né? Você usaria para chegar justamente aqui, né? Usaria partes para chegar justamente aqui, ó. E aí, a tangente ao quadrado eu consigo usando essa fórmula aqui. Ok? Também no exercício pede para usar aquela fórmula grande, né? Que sai direto. Se você usar essa fórmula grandona aqui para resolver a tangente ao quadrado, sai direto. Ok?
Então, é o mesmo, como eu falei, né, do seno e do cosseno, quando o expoente é par, depende do exemplo, que nem esse aqui. O expoente é par, daí depende muito do exemplo. Depende da estratégia, ok? Complicado, né? Um pouco. Será que ainda tem alguém ouvindo a aula? É que nem você, aquelas reuniões, né? Que você liga e vai fazer qualquer coisa. Mas vocês entenderam, assim, nos casos em que aquelas duas situações cobrem, a estratégia é aquela. Agora, quando não está ali, depende muito do exemplo, ok? E aí complica um pouco. Então, aos poucos eu vou fazendo alguns, né? Aqui, lembrando, para provar a fórmula, a integração por partes é mais um pouco complicado, viu? Poderia até dar uma dica aqui para vocês tentarem logo fazer essa aqui, né? Mas acho que já vai passando muito do horário, depois eu faço isso. Aí semana que vem, não, quarta-feira vai ter aula, viu? Que eu acho que na outra semana já não vai ter mesmo. E aí eu continuo com mais esses dois tipos aqui. Raiz de um. Essas duas aqui, né? Essas duas raízes aqui. Então tá bom, né? Ah, é a resolução da prova, eu nunca fiz, né? Eu queria fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo com a resolução, ok? Melhor um vídeo, porque eu explico. Eu ia fazer semana passada, e acabei não fazendo, acabei esquecendo, mas eu vou fazer. Não, não corrigi, só corrigi. Ainda faltam 30, só corrigi 24. Que é muito ruim, eu corrigi 10. Quando eu terminei as 10, meu olho já estava ardendo. É muito ruim corrigir prova. Me falta 30, muita, muita. Se fosse no presencial, eu corrijo tudo em 2 horas. Já tinha corrigido as 50 provas. Mas corrigir no computador é péssimo. Horrível. Mas enfim, eu quero terminar até essa semana, né? E aqueles trabalhos eu vou só passar a vista mesmo, não vou corrigir não. Corrigir só a prova mesmo. Vou passar a vista quem tem 57 na turma. É, aqui só tem 22 agora, mas tem 57. Ok, né? Então, de forma. É, mas como a presença não. Acho que não vi sentido cobrar presença. Não tem problema, não. Ok? Então, tchau, né? Se cuidem aí. Mais alguma pergunta? Não, né? Não dá tempo de alguém nem tentar fazer a pergunta. Tchau, então. Até quarta. Quarta tem aula. Deixa eu ver se interrompi aqui.